Olá, eu sou Macorati. Hoje eu vou iniciar a apresentação dos padrões comportamentais. Na verdade, antes de começar a apresentar cada um dos padrões comportamentais, eu vou apresentar um breve resumo sobre os padrões de projeto para reforçar os conceitos que nós vimos até o momento. Lembrando que os padrões de projeto ou design patterns são soluções típicas para problemas comuns em projeto de software. E um padrão de projeto, ele descreve um problema que ocorre inúmeras vezes num determinado contexto e descreve ainda a solução para esse problema, de modo que essa solução possa ser utilizada sistematicamente em distintas situações. Dessa forma, os padrões de projeto, eles são soluções para problemas que alguém um dia teve e resolveu aplicando um modelo que foi documentado e que você pode adaptar integralmente ou de acordo com a necessidade da sua solução. E os padrões de projeto, eles atuam então como um conjunto de ferramentas que oferecem soluções testadas e aprovadas para solucionar problemas comuns em projetos de software. E eles também definem uma linguagem unificada, que vai ajudar a equipe a se comunicar de forma mais eficiente. Eu estou apresentando aqui os padrões de projetos GOF, que tratam de padrões de projetos que são usados em projetos orientados a objeto. Existem outros catálogos de padrões de projeto. Então, até agora, nós vimos os 5 padrões de criação que abstraem o processo de criação de objetos a partir da instanciação de classes. E esses padrões, eles fornecem diversos mecanismos de criação de objetos que aumentam a flexibilidade e reutilização de código já existente. Vimos também os 7 padrões estruturais que tratam da forma como classes e objetos são organizados para a formação de estruturas maiores. Esses padrões, eles explicam como montar objetos e classes em estruturas maiores, mas ainda mantendo essas estruturas flexíveis e eficientes. E a partir de agora eu vou apresentar os 11 padrões comportamentais, que preocupam-se com algoritmos e com a atribuição de responsabilidades entre objetos. Esses padrões, eles são voltados aos algoritmos e à designação de responsabilidades entre os objetos. Então eu tenho uma classificação aqui quanto ao propósito de cada grupo de padrões, no caso aqui os padrões GOF. Agora, além da classificação quanto ao propósito de cada padrão, nós podemos também classificar os padrões quanto ao escopo. E assim nós temos padrões de classes, que em geral são estáticos e são definidos em tempo de compilação. E temos também os padrões de objetos, que em geral são dinâmicos e são definidos em tempo de execução. Então, essa seria uma outra forma de eu classificar os padrões GOF. Então, assim, nós podemos ter uma visão geral dos padrões classificados quanto ao propósito e quanto ao escopo, montando a seguinte tabela. Nós temos aqui nessa tabela a classificação segundo o propósito, apresentando os padrões de criação, que tratam da criação de objetos, de estrutura, que tratam do relacionamento de objetos, e de comportamento, que tratam da comunicação entre objetos. Então, em cada coluna dessa eu tenho os 5 padrões criacionais, os 7 estruturais e os 11 comportamentais que veremos a partir desta semana. E na classificação segundo o escopo, nós temos o escopo de classe, onde eu tenho o padrão criacional Factory Method, o padrão estrutural Adapter, implementado segundo a abordagem de classe, e eu tenho os padrões comportamentais Interpreter e Template Method. E segundo o escopo de objeto, nós temos os demais padrões conforme exibido aqui em cada uma dessas colunas. Então aqui eu tenho a classificação segundo o escopo e segundo o propósito dos 23 padrões GOF.
Agora, além dessa classificação, existe outra classificação conhecida como classificação de Metzger, que faz a classificação dos padrões por intenção, ou seja, por problema a ser selecionado. Segundo este critério, os padrões eles são classificados em 5 grupos. Aqueles que oferecem uma interface, na atribuição de uma responsabilidade, o grupo que realiza a construção de classes ou objetos, os padrões que controlam as formas de operação e os padrões que implementam uma extensão para a aplicação. Aplicando essa classificação aos 23 padrões de projeto Goff, nós temos a seguinte tabela. Olha. Eu tenho os padrões que oferecem uma interface, o adapter, o facade, o composite e o bridge. Os que atribuem responsabilidades são os padrões Singleton, Observer, Mediator, Proxy, Chain of Responsibility e Flyweight. Os que realizam a construção de classes e objetos é o Builder, o Factory Method, o Abstract Factory, o Prototype e o Memento. Os que controlam as formas de operações são o Template Method, o State, o Strategy, o Command e o Interpreter. Os que implementam uma extensão para a aplicação, o Decorator, o Iterator e o Visitor. Então, essa seria a classificação segundo Metzger, onde eu tenho os 23 padrões Goff classificados em 5 categorias. Agora, principalmente para quem está iniciando agora, existe sempre a dúvida de quando e como usar os padrões de projeto. Então agora eu vou apresentar algumas dicas para ajudar a resolver esse dilema. Então a primeira coisa que você tem que ter é bom senso. E isso é feito usando a abordagem adequada para a solução do problema que o seu projeto se propõe a resolver. Então a seguir você tem que fazer a sua parte, implementar a sua solução e ver se ela está funcionando. Então aqui você vai atuar usando boas práticas de programação, aplicando os princípios sólidos, procurando ter um código limpo e bem documentado e focando na resolução do problema, criando assim uma solução que seja funcional. Após isso, você tem que fazer a verificação se a sua solução pode ser otimizada. Seu projeto está funcionando? Então agora é hora de aparar as arestas e ver o que pode ser otimizado para melhorar o desempenho do seu projeto. Então, após cumprir essas etapas, se ainda o seu projeto apresentar problemas ou necessitar de otimizações, aí você pode verificar cada situação e ver se não existe um padrão de projeto que você pode usar para resolver o problema. Então aqui, se for o caso, você vai utilizar o padrão de projeto que se ajusta ao seu caso para melhorar as deficiências verificadas no seu projeto. Então, essas são algumas dicas práticas que não devem ser encaradas como uma receita de bolo que você tem que seguir sempre. Você pode adaptá-las ou mesmo criar a sua própria abordagem que vai se ajustar melhor ao seu contexto. Agora, os padrões de projetos eles não devem ser vistos também como uma solução universal para todos os problemas. Assim, os padrões de projeto eles não são uma varinha mágica que vai tornar o seu projeto isento de falhas. Por si só, eles não têm o poder de tornar um código mal escrito e uma solução mal projetada em um bom projeto de software. Isso os padrões de projetos não vão fazer nunca. Além disso, se os padrões de projeto forem implementados de forma incorreta, eles podem até aumentar a quantidade de código e afetar o seu projeto quanto ao desempenho e robustez. A aplicação de padrões de projetos feita de forma incorreta, ou mesmo quando eles não são necessários, vai fazer com que a complexidade do seu código aumente. E além disso, vai introduzir riscos de erros que podem comprometer o seu projeto. Portanto, os padrões de projetos eles não resolvem todos os problemas de design de projetos. Dessa forma, é importante conhecer os padrões de projeto, mas mais importante é saber usá-los como uma ferramenta que vai te auxiliar no desenvolvimento do seu projeto e na otimização do seu código. É assim que tem que ser visto a utilização e o conhecimento dos padrões de projeto. Então, com isso, na próxima semana eu vou iniciar a apresentação dos padrões de projeto comportamentais.